Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luan, eu sou licenciando em Geografia pela Universidade Federal de Ofenas, aqui em Minas Gerais. Estou um pouco distante de vocês. Bom, não pude estar presencialmente, né, no colóquio de cartografia, mas vou apresentar meu artigo de forma online aqui. Bom, o nome do meu artigo é A Cartografia Escolar e as Políticas Neoliberais de Educação, Construção ou Redução no Conhecimento. Esse artigo foi escrito juntamente com a minha orientadora de iniciação científica e TCC, a doutora Sandra de Castro de Azevedo, professora da Universidade Federal de Alfenas. E já no título, eu acho que a gente tem uma discussão que é uma problematização, né? Para iniciar a discussão, perdão. Será que essa inserção da cartografia na BNCC e no PNLD eles constroem um conhecimento importante ou eles reduzem esse conhecimento, né? E essa discussão que a gente vai permear aqui nesse vídeo, né? Bom, já na introdução do meu artigo eu trago, né, a importância da cartografia como uma linguagem essencial para o ensino de geografia, né? E eu já trago aqui para vocês como essa cartografia ela é inserida nas escolas. A gente sabe que em grande parte das escolas públicas no Brasil a gente tem uma falta de estrutura, né? Então, normalmente, os conteúdos chegam pelos livros didáticos. Isso é indiscutível. O PNLD faz esse processo de distribuição desses livros didáticos nas escolas e em todas as escolas tem acesso, né? Os alunos têm acesso a esses livros. É importante, sim, claro, são materiais importantes e ricos de conhecimento, de conteúdo, mas é muito mais importante saber como utilizá-los, né? Porque, como eu trago aqui no desenvolvimento inicial do meu artigo, o livro didático possui muita influência, como eu disse anteriormente, né? Porque essa linha pode ser muito tênue, né? Entre a questão da dependência e liberdade do uso dos livros didáticos. Porque, sendo ele, muitas vezes, o único material de acesso à informação, os alunos podem torná-lo como uma fonte de conhecimento absoluto. Então, o que eu trago? Eu trago o professor nesse processo. O professor sendo um meio muito importante, essencial no processo de ensino-aprendizagem. Esse ensino-aprendizagem sendo amplificado pelo processo de mediação da dialética, né? Então, essa questão de trazer a questão de classe para dentro da sala de aula, né? Então, entender como esse aluno está inserido na sociedade, ele se entender como um agente social e também entender como ele afeta o espaço em si, né, ao seu entorno. Bom, continuando a discussão do meu artigo, eu trago no segundo tópico a cartografia escolar e a BNCC, né? A gente sabe que a cartografia é indiscutivelmente importante, tanto que a gente tem um colóquio de cartografia para escolares. E trago uma citação do Lacoste aqui. A geografia e a cartografia em particular são matérias que envolvem um conhecimento estratégico, o qual permite às pessoas que desconhecem seu espaço e sua representação passarem a organizar e dominar esse espaço. Então, trazendo essa questão, né, do Lacoste, eu quero entender como a BNCC pode interferir nesse processo, né? Esse processo do aluno conhecer o seu espaço e sua representação e passar a dominar e organizar esse espaço como um agente social transformador. Esse aluno entendendo as questões de classe, entendendo a estrutura do capitalismo e as políticas neoliberais, né? Que vem sendo um processo de mediação entre professor para um ensino-aprendizagem efetivo, né? Bom, inicialmente a BNCC traz uma questão definidora do que seria geografia para ela, só que eu estou focalizado aqui na questão da cartografia. Então, ó, a cartografia do ensino fundamental está expressa na sétima competência, descrita como utilizar as linguagens cartográficas, gráficas e iconográficas e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação
no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal relacionado à localização, à distância, direção, duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão, né? Isso aqui está prescrito no documento de 2017, na página 357. Então, a BNCC, ela traz uma questão de desenvolvimento do pensamento cartográfico, né? Então, como se dá isso? Ela pensa muito no letramento cartográfico no primeiro ao quinto ano do fundamental. Então, é normalmente quando os professores ali são pedagogos, né? Então, eles têm esse passe de fazer um letramento cartográfico inicial, então entendendo as questões ali topológicas, projetivas, euclidianas, né, inicialmente. Mas não quero focar nesse assunto, eu quero focar um pouco mais para frente, na questão do ensino fundamental 2, né? Então, como eu trago aqui, né, no ensino fundamental 2, a BNCC propõe: espera-se que os alunos consigam ler, comparar e elaborar diversos tipos de mapas temáticos, assim como as mais diferentes representações utilizadas como ferramentas da análise espacial. Então, a gente entende, né, esse trecho como uma preocupação, né, da BNCC ao nortear o conhecimento cartográfico, como uma sucessão gradual de conhecimento, né? Então, a gente constrói o quê? O letramento cartográfico. Só que nessa condição, a gente precisa entender também como essa condição da BNCC afeta, né, dentro das escolas. Porque essa abordagem muito de habilidades, competências, limita um pouco o trabalho do professor. Isso a gente entende, né? E também esse entendimento prejudica, né, os alunos compreenderem como esse sujeito se entende no espaço e como se entende no lugar que vivem, né? E parte daí eu trago com uma concepção da Calai, né? Que se não tiver esse conhecimento, os alunos não vão conseguir entender o meio deles e não vão conseguir partir de uma concepção de mundo próprio, né? Então, o que eu proponho, né? Eu proponho que tragam a BNCC, infelizmente está inserida nas escolas, mas que essa reprodução e produção desse conhecimento cartográfico seja mediada pelo professor, né? Eu trago aqui na questão das considerações finais. Porque o professor é um agente político, isso é indiscutível, gente. Então, quais noções e quais conceitos cartográficos aplicar na sala de aula é uma condição do professor. Esse professor que está amparado nas discussões do materialismo histórico dialético, compreendendo as questões de classe, principalmente, né? Então, como esse professor deve compreender, que os alunos levem a compreender as relações de mundo, né? Que é muito importante. E eu trago também, por fim aqui, que a BNCC é um documento prescritivo. Eu entendo como um documento prescritivo, porque ele está organizado nas competências e habilidades, né? Então, como o professor deve efetivar essas questões e tudo mais. E por fim, eu entendo que uma concepção, um entendimento fundamental é investir na formação inicial e continuada dos professores, né? Trago a questão da formação permanente do professor, porque é somente o professor que vai interferir nesse meio e trazer a cartografia como um elemento essencial ao ensino. Bom, finalizo minha fala aqui. Obrigado, gente.